Eu espero que você tenha recebido um excelente dia do Senhor. E agora à noite eu convido você para se aquietar, pegue sua Bíblia, reúna-se com a família se você não estiver sozinho e vamos concentrar, dedicar a nossa atenção a esse momento de culto, de adoração ao nosso Senhor. Nós temos um convite do salmista no Salmo 118, no verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um convite a expressar gratidão. Então louvemos ao nosso Deus com um hino de gratidão. Nós vamos ser conduzidos nesse hino, um hino que nos leva a agradecer pela salvação, agradecer pelo trabalho, pelo lar, até mesmo pela correção. Deus que ama, corrige os seus filhos. Agradecer pelo alimento, pelo sol que nos aquece, a água que mata a nossa sede e que dá vida. Vamos agradecer pelos amigos, agradecer também pelos inimigos. Vamos agradecer pelos livramentos e tantas outras bênçãos que nós não merecemos e que o Senhor nos concede. Então vamos começar esse momento de adoração, agora à noite, cantando esse hino, um hino de gratidão. nós celebramos com júbilo o Criador a quem nós pertencemos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100.
Salmo 100, conhecido, gostoso de ler, de cantar, e nós vamos ler juntos. Vamos fazer uma experiência, né? Eu aqui, você aí. Pegue a sua Bíblia, Salmo de número 100. Vamos cantar esse salmo, na verdade vamos ler, né, como um hino, o Salmo de número 100, que diz assim, vamos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Cantamos a bondade do nosso Deus. Ele que nos criou, nos pastoreia, nos sustenta, nos recebe a sua presença, exerce misericórdia, exerce fidelidade. Somos convidados a cantar louvores ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Eu começo com essa música que é um convite à adoração. Somos convidados a adorar ao único e verdadeiro Deus. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Ele tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos, e a uma voz louvemos a Jesus. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Ele viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Ele tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos, e a uma voz louvemos a Jesus. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Era, era,
Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. E eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu perdão, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre a sua vida, seu coração, sobre o seu lar, sobre a sua família. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Dando continuidade à nossa exposição do Evangelho de Marcos, hoje nós vamos refletir do verso 1 ao verso 21. Marcos 8, do verso 1 ao verso 21. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Verso 7. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. Verso 20. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da presença do Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, diante do Deus que é todo-poderoso. Fala ao nosso coração, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra, que a Tua palavra e somente a Tua palavra visite o nosso coração. Senhor, tem misericórdia da minha vida, um mero vaso de barro nas Tuas mãos, que o Senhor me use conforme a Tua graça e a Tua misericórdia, e que a Tua palavra gerada no meu coração e que reverbera dentro de mim e que me fez reflexivo durante essa semana, possa também, na individualidade de cada irmão, gerar essa reflexão no coração e na mente. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos, pecadores, miseráveis, pobres, cego, nu. Somos completamente dependentes do Senhor, da Sua graça, da Tua bondade. Ajuda-nos a entender com clareza a mensagem do Senhor para nós nessa noite.
Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa aplicar essa mensagem de uma maneira que mude o nosso coração. Só o Teu Espírito Santo tem poder de mudar as inclinações do nosso coração, do nosso interior, do nosso íntimo, e gerar fé em nós. Tira de nós a incredulidade, o medo irracional, a falta de fé, e coloca em nós fé em Cristo, fé em tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que me irritava na época da escola, eu lembro muito bem, era ter que fazer o dever repetidas vezes. Geralmente quando a gente está aprendendo a somar, a subtrair, a multiplicar ou a dividir, a gente faz diversos exercícios repetidamente. E isso me irritava muito, e eu ficava me perguntando, por que eu tenho que ficar fazendo o mesmo cálculo, o mesmo dever, várias e várias e várias vezes? Exatamente. Para poder aprender. De tanto fazer, de tanto repetir. E eu ia aprendendo a somar, a dividir, a subtrair, a multiplicar. E na nossa vida espiritual, não é diferente. Quantas pregações não ouvimos em um ano? Quantas aulas na escola bíblica dominical? Quantos estudos nas quartas-feiras? Quantas devocionais nos nossos grupos de vida? Conferências, congressos, acampamentos, retiros. Nesse tempo de pandemia, quantas lives, quantos vídeos em YouTube não assistimos com pregações? E mesmo assim, você demora para aprender. O nosso texto nos mostra Jesus repetindo o milagre, o da multiplicação de pães e peixes. Não é o mesmo milagre. Não é um milagre que está sendo recontado. É um novo milagre. Ele está multiplicando pães e peixes em um outro contexto, em um outro local, para um outro grupo de pessoas. Mas por que fazer outra vez o mesmo milagre de multiplicar pães e peixes? Porque os discípulos de Jesus são lentos para aprender. O título desse nosso sermão, dessa nossa mensagem nessa noite, é A Dureza do Coração. Vou repetir. A dureza do coração. O texto começa nos mostrando que Jesus tinha, juntamente de si, uma grande multidão. Então Jesus novamente tinha junto dele um aglomerado de pessoas, muitas pessoas. E essas pessoas não tinham o que comer. Jesus Cristo, então, o texto vai nos dizer no verso 2 que ele sente compaixão daquelas pessoas. Ele chama os discípulos para perto dele e diz assim, olha, eu não posso mandar essas pessoas embora, eu não posso despachar essas pessoas, eu não posso me despedir dessas pessoas sem alimentar essas pessoas. Porque a probabilidade dessas pessoas desfalecerem no caminho é grande, porque nós estamos num deserto. Quando Jesus afirma que não mandaria o povo ir embora sem alimentar aquele povo, surge uma pergunta que está lá no verso 4. Mas os seus discípulos lhe responderam, donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E essa pergunta revela a incredulidade, a dureza do coração do homem. E esse é o centro de todo o ensino de Jesus, do verso 1 ao verso 21 do capítulo 8 de Marcos que nós lemos. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, nesse texto, naquela época, e está ensinando a mim e a você, hoje, agora, aqui à noite, sobre a dureza do coração humano, do coração do homem. O texto anterior, que é o de Marcos 7, do verso 31 ao verso 37, que é o texto que o reverendo Jailson pregou semana passada, mostra Jesus curando um surdo-mudo. Se Jesus curou o surdo-mudo, o que seria um empecilho para o Senhor?
O ato de multiplicar pães não era algo novo para os discípulos. Lembra? Jesus já havia realizado o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E aqui no nosso texto, do versículo 5 ao versículo 9, Jesus novamente alimenta uma nova multidão de 4.000 homens, sem contar crianças e sem contar mulheres. O texto, então, continua lá no verso 10. Então, do verso 5 ao verso 9, mostra Jesus alimentando essa multidão. No verso 10, diz assim: logo a seguir, tendo embarcado, ou seja, Jesus sai da onde ele estava, alimenta aquela multidão. Verso 9, manda aquela multidão embora, depois que ele alimenta aquela multidão. O texto, no verso 10, vai dizer que Jesus embarca. Ele entra numa embarcação com os seus discípulos e vai para as regiões de Dalmanuta. Em momento sequente, Jesus é tentado pelos fariseus, no verso 11, porque os fariseus pedem um sinal para Jesus. Os fariseus viram para Jesus no verso 11 e dizem assim: olha, a gente precisa de um sinal. Você precisa fazer algo para que a gente possa acreditar que você de fato é o Messias. Que você de fato é o enviado por Deus. Que você de fato é o filho do Deus de Israel. O texto vai dizer que Jesus nega o pedido, e ele nega porque Jesus não pode ceder à tentação. Verso 11 diz: e tentando, pediram-lhe um sinal. O pedido não era honesto. O pedido não era sincero. Porque esses homens já contemplaram vários milagres que Jesus realizou. E ainda assim, eles não creram. O texto no verso 12 diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo. Essa expressão, arrancou do íntimo, no grego, anastenazo, significa dor de um profundo suspiro. Sabe quando você sente aquela dor e você dá aquele suspiro, que aquela dor está te incomodando? Esse é o sentido, essa é a ideia. Jesus, ele se incomoda com aquilo e ele diz: por que pede esta geração um sinal? E o verso 13 diz que Jesus entra num barco novamente. E deixando os fariseus, negando o pedido, ele entra numa embarcação e vai para o outro lado. Eu acho interessante porque quando Martinho Lutero pregou nesse texto, versos 11, 12 e 13, ele fez uma oração. Olha qual foi a oração de Lutero. Abro aspas. Senhor, quando ansiarmos por um sinal da tua presença e poder, faze-nos focar os olhos no teu túmulo vazio, fazer dele o sinal permanente e suficiente que abre os nossos olhos para ti. Amém. Lutero está dizendo que o grande sinal é o sinal da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus, da cruz e do túmulo. Por isso que em Mateus o evangelista vai dizer que Jesus fala: olha, eu não vou dar nenhum sinal a não ser o de Jonas. Mas você percebe como a temática aqui do nosso texto, ela gira em torno da incredulidade? No verso 4, os discípulos revelam um coração incrédulo. De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Corações incrédulos, corações duros, a dureza de coração. Os discípulos, como que o Senhor vai alimentar essa multidão aqui no meio desse deserto? Agora, do verso 11 ao 13, a incredulidade é dos fariseus. Nos dê, Senhor, uma prova irrefutável de que você é Deus mesmo. Eles pedem uma prova irrefutável da divindade de Jesus. E o que Jesus faz? Desiste de tudo e diz: esse povo não tem fé mesmo, deixa para lá. Não! Jesus continua ensinando. Lembra? E repetindo, e repetindo, e ensinando de novo, e falando de novo, e mostrando de novo. Igual quando a criança está aprendendo a fazer a conta de subtração. Repete, 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 até aprender. A centralidade, queridos, do nosso texto não está no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Não está no sinal solicitado pelos fariseus. Não está na compaixão de Jesus por uma multidão faminta. O texto nos mostra o perigo da incredulidade. O perigo da dureza do coração humano.
Olhar para as circunstâncias é o caminho da incredulidade. Olhar para Jesus Cristo, o caminho da fé. Eu vou repetir. Olhar para as circunstâncias é o caminho que torna o seu coração duro, incrédulo. Agora, olhar para Cristo é o caminho que torna o seu coração um coração cheio de fé. Eu quero dar uma ilustração sobre isso. O povo de Deus no Antigo Testamento, sempre que olhava para as circunstâncias, eles eram visitados pela incredulidade. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Eu quero ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, e tomai contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão um bordão, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Volta comigo para Marcos capítulo 8. Sempre que você olhar para as circunstâncias, a incredulidade vai visitar o seu coração. O povo de Deus, o povo que Deus libertou do Egito, olhando as circunstâncias, olhando o deserto, olhando a falta de água, foram visitados pela incredulidade. Lembre que essa geração, lá de Êxodo 17, foi uma geração que morreu no deserto. E nas palavras de Greg Kinner, jamais aprenderam a ter fé. Os discípulos, em Marcos 8, estavam num deserto. Ao olharem para o deserto, ao olharem para as circunstâncias, ficaram incrédulos. Como o Senhor vai alimentar esse povo, essa multidão? Na primeira multiplicação, lá dos 5 pães e 2 peixinhos, a incredulidade girava em torno da falta de dinheiro. Eles estavam em uma região que havia facilidade de encontrar pão, mas eles não tinham dinheiro. Aqui não, em Marcos 8. Eles estavam no deserto. Eles estavam em uma região onde eles não conseguiam comprar pão. Na primeira multiplicação, a circunstância era o quê? Falta de dinheiro. Na segunda, o local, o deserto, nada perto. Queridos, Deus muda as circunstâncias. E muitas vezes usa o pouco que temos, o pouco da nossa fé. Mas é preciso olhar para Ele. É preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para Jesus. Lembre comigo, Moisés derrotou o Egito com apenas um cajado, porque ele olhou para o Senhor. Aquela viúva diante de Eliseu, com pouco azeite, teve as suas circunstâncias mudadas, porque ela olhou para o Senhor. Tanto na primeira multiplicação de pães e peixes, quanto nessa segunda multiplicação de pães e peixes, o milagre acontece, as circunstâncias são mudadas, mas antes, Jesus parte o pão, olha para o Pai e dá graças. Percebe? Cristo olhou para o Pai.
para onde você está olhando? Para Jesus Cristo ou para as circunstâncias? Para o vírus? Para o desemprego? A doença? Para o seu casamento que está em crise? Para os seus filhos que estão rebeldes? Para os filhos que estão em depressão? Ou você está olhando para a cruz? O nosso Deus é aquele que muda as circunstâncias. O texto continua no verso 14. Lembra comigo? Jesus deixou os fariseus. No verso 13 diz que ele entrou no barco e ele foi para um outro lado. E enquanto estava no barco, Jesus alerta os seus discípulos. E alerta quanto ao perigo da incredulidade, da dureza do coração, da falta de fé nele como Senhor, na falta de confiar e de viver uma vida totalmente dependente dele, do perigo, do fermento dos fariseus e de Herodes. Verso 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E Jesus os exorta para não serem incrédulos como os fariseus e como Herodes. Porque mais uma vez, os discípulos dentro do barco estavam olhando para as circunstâncias e não para o Senhor. Olha o verso 16. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus alerta: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E o que eles falam? Ou o que eles pensam? O que eles começam a discutir entre eles? E esquecemos o pão. Olha o verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Percebe? Jesus acabara de multiplicar pães e peixes. Jesus acabara de negar o sinal daqueles fariseus incrédulos. E quando Jesus está ensinando e alertando quanto aos fariseus, ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes, o que os discípulos fazem? Eles olham para as circunstâncias novamente. Ixi, esquecemos os pães. Queridos, será que dois momentos diferentes de multiplicação de pães e peixes não foram suficientes para mostrar aos discípulos que Ele é o Deus e é o Deus que muda realidades? Quanta incredulidade somos eu e você. Esse texto é o espelho do nosso coração. Quantas coisas Jesus já não fez por nós, quantas coisas Jesus já não fez por você, e ainda assim você fixa os seus olhos na realidade, você ainda foca o seu coração nas circunstâncias. E toda vez que a gente fixa os nossos olhos nas circunstâncias, ficamos incrédulos e cheios de desespero. O fermento dos fariseus é um perigo para a igreja de Cristo, meu irmão. Os fariseus eram incrédulos, apesar de religiosos, eles professavam uma fé desprovida de essência, o joio, o oco. O fermento é o ensino, é a doutrina, é algo que age no íntimo e que de forma silenciosa vai gerando um resultado desastroso. O fermento de Herodes, quando alcança o coração do homem, torna aquele homem ouvinte da palavra. São aqueles que até gostam das músicas, gostam dos cultos, gostam da dinâmica da igreja, mas decididamente continuam na vida do pecado e de pecado. Lembra de Herodes? Ouvia João Batista, gostava da pregação de João Batista, gostava do ensino de João Batista, mas matou João Batista. Na Bíblia, o termo fermento, ele foi usado em diversos contextos. Em Êxodo 12, por exemplo, ele representou a saída apressada do Egito. Em Mateus 13, representa o crescimento do reino que se dá de forma silenciosa. Em 1 Coríntios 5, trata-se do pecado de uma pessoa. A ideia é sempre do fermento como uma substância que se espalha e que faz crescer. Da mesma forma que a religiosidade dos fariseus
ou liberalismo de Herodes. Ambos influências corruptoras. A incredulidade sempre visita o coração daquele que olha para a circunstância. Os discípulos olhavam para a falta de pão, o povo de Israel para a falta de água. E talvez você está incrédulo porque está olhando demais para um vírus. Olhe para Jesus. O que a incredulidade faz com o coração do homem? Jesus nos mostra em forma de perguntas. Verso 17, Jesus diz, a palavra diz, Jesus percebendo-o lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Jesus indaga, Jesus questiona, Jesus diz, vocês ainda estão olhando para as circunstâncias? Vocês ainda olham para essa realidade de um mundo quebrado, marcado pela queda e pelo pecado? Ele continua no verso 17, tendes o coração endurecido, dureza de coração. E aqui, queridos, tendes o coração endurecido, a ideia de um coração insensível. O incrédulo não tem sensibilidade espiritual. O incrédulo não tem sensibilidade para a realidade espiritual. Tudo se torna sem sentido para o incrédulo. Qual o sentido de um vírus causar o que está causando em nosso mundo? Para o incrédulo, esse evento não tem sentido algum, afinal, o coração é insensível. Agora, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que de fato não colocam a sua esperança neste mundo e neste tempo terreno, aqueles que, como disse o reverendo Jailson na ministração da semana passada, entendem que são peregrinos, que estão em travessia, estes que entendem que estão peregrinando por esse mundo, eles sabem que essas coisas precisam acontecer antes da volta de Jesus. Jesus diz, tendo olhos não vedes, verso 18, tendo ouvidos não ouvis. Queridos, Jesus aqui, ele está usando palavras semelhantes à do profeta Jeremias. No capítulo 5, Jeremias no capítulo 5, verso 21 a 23 diz assim, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não os transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde, contumaz, rebelaram-se e foram-se. O profeta aqui está exortando Judá e Jerusalém quanto aos seus pecados. Jesus pega a semelhança da fala de Jeremias e traz para esse texto para dizer assim, incredulidade é pecado. Seu coração está assim, querido. Seu coração está assim, minha irmã, porque você está olhando demais para as circunstâncias. Você está olhando para um lugar onde a sua esperança não pode ser suprida e os seus medos não podem ser sanados. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias. Essas perguntas de Jesus são perguntas intencionais. Jesus está trazendo à memória dos discípulos uma realidade superior. Uma realidade que é superior e final. A realidade do poder de Deus sobre as coisas criadas, sobre o mundo. Lá no verso 18, no finalzinho, ele diz, não vos lembrais? Jesus está dizendo, vocês não se lembram? De quando parti 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos sobraram? Me respondam. E os discípulos dizem lá no verso 19, 12. E Jesus diz, e vocês não se lembram? Quando agora há pouco parti 7 pães e alimentei 4.000 homens? Quantos cestos sobraram? E os discípulos respondem, 7. Verso 20. Perceba comigo, meu irmão. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para ele. Jesus estava dizendo, ei, lembre-se de quem eu sou.
do que eu sou capaz de realizar. Eu sou capaz de mudar as circunstâncias. Eu sou o Deus encarnado, eu sou aquele que tira a água da rocha, eu sou aquele que faz o maná cair do céu, eu sou aquele que diz efatá, abra-te, e a surdez desaparece, e a língua do mudo é solta, e ele começa a falar. Jesus está dizendo, não olha para as circunstâncias, não olhe para a realidade, olha para mim, olha para a cruz, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor que mudo a circunstância, que mudo a realidade. Não permita, querido, que o seu coração fique duro. Não permita que a incredulidade visite o seu coração e torne ele petrificado. Não perca a fé, não perca a esperança. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Acabei de multiplicar os pães. Por que vocês estão olhando para a falta de pão novamente? Ah, meu irmão, essa mensagem, ela tem mexido dentro de mim há alguns dias já. E eu espero que ela mexa com o seu coração. Vá comigo lá para 2 Coríntios capítulo 4. Carta de Paulo à igreja de Corinto, a 2 Coríntios 4. Eu quero ler o verso 8 a 10 e depois nós vamos ler o verso 16 a 18. 2 Coríntios 4, verso 8 a 10, depois 16 a 18. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando das suas lutas apostólicas, mas sabe, mesmo que o nosso homem exterior sofra com o vírus, o nosso homem interior se renova, e se renova porque olhamos para Cristo, e se renova porque a nossa esperança não está nessa vida, se renova porque mesmo que um vírus ceife a minha vida, mesmo que um vírus faça com que o meu tempo aqui acabe, nessa realidade terrena e temporal, ao fechar os meus olhos, num piscar de olhos, eu estarei na glória com o Senhor. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Não permita que o seu coração foque nas circunstâncias dessa realidade temporal quebrada, maculada pelo pecado, uma realidade de injustiça, de sofrimento, de dor. Não somos daqui. Por isso não permita que as circunstâncias daqui tornem o seu coração incrédulo, duro, insensível para com a verdade. Qual verdade? A verdade gloriosa de que existe um lar sendo preparado para nós. Uma casa, uma cidade celeste. Jesus estava preparando aqui os seus discípulos para o futuro. É por isso que ele fala sobre o perigo da dureza do coração, da incredulidade. E quanto ao futuro e à incredulidade do coração, Paul Tripp diz, abro aspas, a verdadeira questão é que achamos difícil lidar com assuntos do futuro, porque achamos difícil confiar em Deus. Aquele em quem dissemos ter colocado a nossa confiança sabe de todas as coisas referentes ao futuro, porque Ele controla todos os aspectos dele. Nosso temor quanto ao futuro expõe a luta que travamos em confiar nele, e confiando nele, em descansar em sua orientação e cuidado, mesmo não sabendo realmente o que vem a seguir. Paul Tripp continua. O temor a Deus realmente é a única maneira de ficar livre do temor do que vem a seguir. Quando a minha confiança em Deus é maior do que o meu medo do desconhecido,
sou capaz de descansar, mesmo não fazendo a menor ideia do que encontrarei na esquina. Perceba comigo. O nosso texto, ele se encontra entre dois eventos de cura. Marcos 7, do 31 a 37, é a cura do surdo mudo, ou do surdo gago. E depois do nosso texto, em Marcos 8, 22, nós temos a cura do cego de Betsaida. A cura do surdo, Marcos 7, do 31 em diante, o reverendo Jailson ministrou sobre esse texto, está lá no nosso canal, aqui no YouTube. Agora, por que Jesus está falando de incredulidade, ou alertando os discípulos quanto ao perigo da incredulidade, entre dois eventos de cura? Para que não olhemos as circunstâncias, mas que olhemos para o Senhor. Deus está dizendo, curei um surdo e um gago. Não sejam incrédulos. E logo depois ele vai curar um cego. Jesus está dizendo, não olhe a circunstância ao redor, porque eu sou o Deus que muda as realidades. Jesus estava alertando os seus discípulos naqueles dias. E está alertando a você hoje, que para você ser como Jesus, ser um discípulo de Jesus, perseverar na caminhada cristã, na travessia da nossa Decápolis, é preciso tirar os olhos das circunstâncias ao nosso redor e olhar para Jesus. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pare de olhar para o passado. Não fique preso ao passado. Para de olhar para uma relação que não deu certo. Avance. Pare de olhar e pensar naquilo que você poderia ter feito. Já passou, olha para frente. Não permita que as circunstâncias adversas do hoje lhe façam sentir saudades do ontem. Não seja como os israelitas no deserto, que olharam para as circunstâncias e desejaram o Egito. Seja como Paulo, que perdoado em Jesus, avança, e avança porque olha para Cristo. Quando eu digo que nós não podemos olhar as circunstâncias, não é que nós vamos negar a realidade, mas é que nós vamos ver a realidade, olhar a circunstância e entender que existe uma realidade maior, que existe uma realidade superior, e que existe um Deus que está acima dessa nossa realidade terrena, com todo o poder sobre ela, para mudar essa realidade quando Ele bem desejar. É preciso olhar para Jesus. Caminhando para o final, é preciso ver a cruz, porque a cruz venceu a incredulidade. Jesus na cruz venceu a incredulidade, porque foi na cruz que Cristo foi morto e venceu a morte. Foi na cruz do Calvário que Jesus deu o grito de tetelestai, consumado estás. Foi na cruz que Cristo nos mostrou que Ele venceu o mundo, lá na cruz. Ele venceu as circunstâncias adversas. Na cruz Ele venceu a realidade desse mundo caído. É a letra daquele antigo hino que diz: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias. Não. Olho o meu Senhor. Calma. As circunstâncias podem ser as mais difíceis. A realidade atual pode ser tenebrosa. Eu não estou dizendo para você negar que existe um vírus. Eu não estou dizendo para você colocar na sua cabeça de que nós não estamos vivendo numa pandemia. Estamos! Mas existe um Deus maior. Existe uma realidade superior e final. Existe um Deus que está dizendo, olha para mim, porque eu sou o soberano sobre tudo isso. Olhe para mim. Coloque a sua esperança em mim. Fixe os seus olhos em mim.
O Evangelho é uma bela mensagem. E eu encerro dizendo que a boa notícia é que não estamos sozinhos. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito que nos instrui acerca da verdade. Queridos, existe um Deus que iniciou uma obra em nós. E em fidelidade ao seu próprio nome, Ele vai completar essa obra. E que a nossa oração, que a minha oração, que a sua oração, possa ser a mesma do salmista lá em Salmo 138, verso 8, que diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vou repetir o finalzinho. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, como nós precisamos de Ti, porque somos homens de pequena fé. Se a nossa fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, quantas coisas poderíamos fazer em Teu nome? Ah, Jesus, me perdoa pela minha falta de fé. Me ajude mesmo em meio à minha incredulidade. É verdade, Deus. Constantemente eu estou olhando para as circunstâncias e meu coração é visitado pela incredulidade. Constantemente somos bombardeados com notícias, com informações, com reportagens que faz o nosso coração ser incrédulo. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti. Ajuda-nos a desfixarmos os nossos olhos das circunstâncias adversas e contemplar a realidade eterna, como Paulo fez. Que não possamos ser negacionistas, mas que possamos ser servos cheios de fé. Que mesmo em meio a uma pandemia, colocamos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Livra-nos, Deus, da dureza do coração. Livra-nos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Ah, Senhor, é por isso que o Senhor repete. É por isso que precisamos, domingo após domingo, ouvir a Tua palavra. Quarta após quarta, ouvir a Tua palavra. É por isso que precisamos todos os dias ler a Tua palavra. Porque nós precisamos aprender e nós somos lentos em aprender. Nós somos lentos em tirar os nossos olhos dessa nossa realidade, colocar Ele no Senhor, na cruz. Oh, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter fé. Ajuda-nos a termos confiança em Ti. Ajuda-nos a entendermos que todos os dias da nossa vida já foram determinados pelo Senhor. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Aconteça o que acontecer nesse planeta, vamos viver o tempo determinado pelo Senhor. Aqueles irmãos que estão sofrendo, Deus, com a doença, seja o coronavírus ou seja qualquer outra enfermidade, infunde neles fé, graça, uma graça especial, uma fé especial, para mesmo sofrendo no corpo, o interior se renovar e o coração contemplar a cruz de Cristo, a Tua pessoa, em uma realidade superior. No santo nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo resto de domingo e uma semana cheia da graça de Jesus. Um abraço. Alimentados pela palavra, Jesus, o pão da vida, nós vivemos para dar glória somente a Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em
príncipes. A nossa confiança não pode ser colocada em nós mesmos, nos homens, nas estruturas, nos partidos políticos, nos governantes. A nossa confiança só deve ser colocada no único e verdadeiro Deus. O amor de Deus nos convida, nos conclama e nos constrange a dedicar toda a nossa confiança nele. E eu quero te convidar para cantar esse hino, o Deus de amor. Vamos refletir sobre o amor de Deus e pedir para que o nosso coração seja tomado por esse amor de tal maneira que toda a nossa confiança seja depositada somente nele. Depois de cantarmos o amor de Deus, eu quero te convidar a fechar os olhos para nós orarmos. Deus, nós queremos te agradecer por esse dia de domingo, dia do Senhor. Agradecer pela mensagem recebida nessa hora, o alimento à nossa alma, para nos fortalecer e nos dar condições de vencermos as tentações, de não pecarmos contra Ti, de andarmos com fidelidade na Tua presença, dando glórias a Ti, proclamando o Evangelho, convidando outros para virem fazer parte da família da fé. Pai, conduza-nos nessa semana. Espírito Santo, dá-nos ousadia e intrepidez para proclamarmos o Evangelho. Vencermos os ídolos do coração, dedicando a vida para a adoração ao Senhor. Não apenas por meio do que cantamos ou testemunhamos, mas por meio do que administramos que o Senhor tem confiado a nós. Os recursos afetivos, recursos materiais. Eis nosso coração diante do Senhor. Inclina-nos a confiar somente em Ti, Senhor. Espírito Santo, leva-nos sempre à dependência
do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, te dê direção, te dê alegria de viver para Ele, hoje e para todo sempre. Amém. Eu sei que você tem muitos motivos para agradecer a Deus, motivos de alegria, mas eu tenho certeza que um deles é esse. Se Deus assim permitir, dia 5 de julho estaremos reunidos aqui no templo, no prédio da Igreja Presbiteriana de Brasília. As equipes estão trabalhando. No boletim de hoje você já tem orientações, as primeiras orientações sobre isso, então leia o nosso boletim digital que você recebeu, está disponível também no nosso aplicativo. As equipes estão preparando todo o ambiente para que nós possamos voltar com segurança. Estamos também nos programando para que o que aqui acontecer seja transmitido ao vivo para aqueles que não puderem estar conosco. Então, com o coração cheio de expectativa, eu peço que você continue orando por nós, pelas equipes que estão preparando todo esse ambiente. E até lá, eu peço que você continue entrando em contato com seus irmãos, compartilhando a fé, compartilhando o que Deus tem falado ao seu coração, fazendo uma oração com seu irmão. Vamos aquecendo a nossa comunhão, lembrando que muitos dos nossos irmãos não poderão estar aqui conosco, porque há um limite, há restrições do decreto do GDF. Então vamos continuar cuidando uns dos outros, ligando, intercedendo com o outro, não apenas orando pelo outro, mas orando com ele e compartilhando a Escritura Sagrada. Esse é um tempo riquíssimo de crescimento espiritual que Deus nos dá. A gente compartilhar aquilo que Deus falou conosco durante o nosso momento devocional. O nosso comitê de missões fez um convite na semana passada e eu faço novamente hoje. Nós criamos um grupo de WhatsApp para enviar mensagens com notícias dos nossos missionários. É um grupo onde apenas aqueles que fazem parte do comitê de missões poderão postar mensagens. Então, se você tem desejo de estar atualizado sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio dos nossos missionários, ligue para a Igreja Presbiteriana de Brasília, na secretaria, dê o seu número e você então vai ser incluído e em breve começará a receber então as mensagens dos nossos missionários. Eu quero agradecer a você, em nome do Conselho, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, que tem sido fiel na entrega dos dízimos e generoso com as suas ofertas. Isso tem nos dado condições de arcar com todos os nossos compromissos e ainda mais, atender aos necessitados que já têm sofrido o impacto desse tempo de pandemia. Então, muito obrigado, sou grato a Deus porque tem inclinado o seu coração e continue colocando a sua vida para adorar a Deus também com os bens que Ele tem confiado para você administrar. Papai e mamãe, quero lembrar você do material disponível para as nossas crianças. Daniel, forte no Senhor e conhecendo, as parábolas que Jesus contou. São 2 momentos para as nossas crianças que têm enriquecido o coraçãozinho delas. Então, por favor, coloque para que as nossas crianças sejam edificadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Eu quero desejar a você uma excelente semana. Se Deus assim permitir, próximo domingo estaremos juntos com as nossas transmissões. Use esse tempo que Deus tem te dado de vida, de saúde, para proclamar o Evangelho, para anunciar o pão da vida, aquele que nos sustenta e que é digno de toda glória.